Ronaldo, cadê você? Tô aqui, cheguei. Seja bem-vindo, Ronaldo. Boa Obrigado. noite. Boa noite. Saiba que é uma satisfação nossa aqui do Jus Política ter, né, como nosso primeiro evento de lançamento de livro no nosso grupo, o seu livro. Você sabe que é um livro que todos nós, eu sempre elogio só digo verdade, seu livro é excelente, realmente é muito bom, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre ele. Rapidamente, a gente queria conversar um pouco sobre o trabalho, né, do Ronaldo, o trabalho dele, como é que esse trabalho dele se insere nas nossas preocupações aqui de pesquisa e ouvir um pouco mais, né, saber um pouco mais dele, como ele chegou em resultados tão produtivos na sua pesquisa. Esse livro faz parte, né, Ronaldo, esse livro constitui a sua tese de doutorado, né, defendida Isso. na Universidade Federal de Pernambuco, orientada pelo professor Arthur Stanford. Eu tive a oportunidade de participar da qualificação da banca, Claro. né? E tenho uma satisfação de hoje de também ter feito o prefácio da obra. Ronaldo, eu queria agora é o momento de você compartilhar um pouco conosco, um pouco mais dessa tua trajetória de pesquisa, como é que você chegou nesse resultado, nesse livro. Conta um pouquinho mais, como é que você fez, como é que você se iniciou na pesquisa, Ronaldo, até fazer esse livraço aqui no seu doutorado. Certo. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite de todo mundo do Jus Política, né, a professora Flávia foi muito importante na concepção desse livro, foi da pré-banca, foi da banca, fez o prefácio, a tese publicada no sistema da UFPE, ela indicava para todo mundo, né, eu recebi algumas mensagens dizendo, eu já li a tese, mas eu quero o livro agora com autógrafo, por indicação de Flávia. Então, para mim, é uma honra grande estar aqui. Bom, tentando ser sintético, como é que eu cheguei nessas questões, né? Eu entrei na faculdade de Direito e eu conheci dois professores que você conhece, o Enoque Feitosa e a Lorena Freitas. Foram meus professores de graduação e eles tinham um grupo de pesquisa chamado Marxismo e Direito. E eu era um jovem revolucionário na adolescência e tinha muita leitura em marxismo e quando eu cheguei nesse grupo, o Enoque, eu chamei um tanto de atenção de Enoque, eu tinha um background bom em marxismo e ele me chamou para ser secretário do grupo dele, né? E aí eu fiz iniciação científica com ele, fiquei 1 ano e ele me forçando a publicar trabalhos relativos ao marxismo e direito. E aí eu comecei a publicar e depois, quando fui defender a monografia, eu juntei esses 5, 6 artigos que eu tinha e criei uma monografia chamada O Conceito do Direito em Marx. Isso era 2009. E 3 anos depois ela foi publicada, O Conceito do Direito em Marx, pela Fabris, né? E inusitadamente, né? Porque eu não imaginava que uma monografia de graduação fosse publicada, né? Só que ele tinha um problema, isso era 2012 já, porque eu não era mais marxista, digamos assim, eu era um marxólogo. Eu entendia bastante da literatura, era especialista na literatura, mas já não compartilhava de muitos dos pressupostos de Marx. Ou seja, eu compartilhava do cabedal teórico dele, de dizer que a história do mundo é a história de luta de classes, aquele conflito entre Estado e sociedade civil, em que o Estado, enquanto representante classista, ele oprime alguns cidadãos, ao mesmo tempo em que ele insere no Estado outros sobre-cidadãos, né? O que em administração pública a gente chama hoje de rent-seeking, né? Aqueles grupos de pressão, lobbies. Eu acreditava nisso tudo. Só que eu passei a não compactuar com a ideia de que vai ter uma revolução e tudo isso que a gente viu até agora não vai ter mais, né? Eu achava um mundo um tanto cor-de-rosa. E aí no meu mestrado, eu fui pro meu mestrado ainda pesquisando essas questões, só que a relação de Marx com os direitos humanos. Que eu comecei a perceber que na teoria marxista existia alguns problemas no que atina à conciliação da teoria marxista com os direitos humanos, que envolviam rupturas violentas, isso não parece com direitos humanos, ditadura do proletariado, centralização de poder. Então, eu pesquisei essas questões entre Marx e os direitos humanos. Uma leitura de um marxólogo e não mais de um marxista. E aí eu cheguei num momento no mestrado que eu estava há 10 anos lendo o marxismo. Eu não era marxista e eu estava querendo uma forma de fugir
desse universo. E aí foi quando eu comprei um livro de um dos maiores filósofos marxistas, o Istvan Meszaros, que ele escreveu um livro chamado Para Além do Capital. E eu lendo lá, aí eu descobri o tal socialismo do século XXI. E na contracapa desse livro tinha um prefácio de Hugo Chávez, que dizia que nós estamos aplicando na Venezuela o socialismo do século XXI. Aí eu disse, opa, isso é minha deixa. Eu não vou abandonar o background que eu tenho de marxismo, e agora eu vou pesquisar como as ideias marxistas influenciaram formações de governo, né? E aí eu li também de Eric Hobsbawm, né, um famoso historiador marxista, que diz que a história do século XX é a história daqueles que são contra o marxismo e a favor do marxismo. E aí eu juntei essas questões e fiquei com aquilo na cabeça, até que eu fui para um seminário, eu já tinha defendido minha dissertação, e estava naquele, como é que eu vou tornar isso jurídico, né? E aí eu fui para um seminário, um jurista espanhol, que para mim era desconhecido. Depois eu fui ver que é um dos maiores juristas espanhóis e foi um dos juristas mais importantes na minha tese, o Roberto Viciano, que é seu colega lá de Valência, mas para mim era só um jurista espanhol que veio fazer um mini curso com tal de novo constitucionalismo latino-americano e democracia radical. E aí ele começava a falar de o objetivo do direito constitucional não é limitar poder, mas sim legitimar a ação do Estado, aumentar a participação popular, combater grandes conglomerados econômicos. Eu disse, isso é marxismo, né? E aí eu disse, não, eu vou pesquisar esse novo constitucionalismo latino-americano. E a gente pode depois debater, só para fechar essa parte. O novo constitucionalismo é formado por Equador, Bolívia e Venezuela. E aí eu por uma série de motivos que a gente pode conversar depois, eu escolhi o Equador para fazer a pesquisa empírica. E aí eu solicitei ir para a biblioteca lá do maior instituto do Equador, chamado Instituto de Altos Estudos Nacionais. E quando eu cheguei lá, meu tutor pediu para eu fazer uma apresentação de 15 minutos no final da aula dele, sobre o que eu estava pesquisando. E aí o decano da universidade achou interessante. Aí pediu depois, na semana seguinte, para eu dar uma palestra de 1 hora sobre a minha pesquisa. Aí parece que ele achou um pouco interessante também. Aí disse para eu não era mais só da biblioteca. E aí ele me chamou para ser conferencista do instituto. E depois de 2, 3 conferências, ele me chamou de novo na sala e disse, não, eu quero que você seja professor colaborador do instituto. E aí, hoje é a função que eu tenho no Instituto de Altos Estudos Nacionais. Eu dou aula como professor colaborador lá. E um dos pesquisadores de lá, o Carlos Antônio Silva, ele que é um argentino, professor titular da Universidade Nacional de Rosário, ele me convidou para integrar a equipe de pesquisadores internacionais sobre pensamento constitucional latino-americano. Tem uma cátedra lá, então eu sou professor visitante em Rosário e sou professor colaborador no Equador, em Quito, né, no Instituto. Que coisa, mas que trajetória bonita, de verdade, a gente que acompanha, né? Existem muitos nomes em comum nas nossas histórias, claro, né? Nós não nos conhecíamos pessoalmente, claro, nos conhecíamos de nome, né? Só um detalhe interessante, pessoal, o Ronaldo ele já coordenou, na sua trajetória de pesquisa, durante um tempo ele integrou o grupo de pesquisa de pragmatismo jurídico também, o professor George Brown. Que tem um artigo seu, inclusive, no livro. Esse livro aqui, ó. Exatamente, ele já coordenou uma coletânea que é um artigo meu, coordenada pelo professor Clóvis, pela professora Flávia Nóbrega e pelo professor Ronaldo. Isso. Então as trajetórias de pesquisa, né, em alguns momentos elas se encontram. Ronaldo, uma questão que me chegou, né, acho que a gente já percebe então que é fruto de algumas mudanças que são muito típicas, né, da vida acadêmica, né, que é essa mudança de perspectiva, de rumo, né, nós vamos encantando, desencantando. Eu sempre digo isso pro pessoal, pros alunos, a gente tem muita gente no mestrado, do doutorado que está nos assistindo. Não necessariamente o que a gente escreve nos nossos textos, nós representamos tudo ou citamos tudo que estudamos. Mas o que estudamos está em nós, né? Fica, né, conosco, né? A gente percebe, né, na leitura crítica que é feita em alguns aspectos do livro, essa sua perspectiva marxista, ela está lá também. Né? Claro. O pragmatismo também e tudo mais. Uma pergunta sobre o livro, olha, nós temos muitas pessoas, eu citei mestrandos, doutorandos, nós temos a Raquel, nossa amiga, o Arthur Albuquerque, o Arthur que fez Pipique, nossa, muita gente boa, o Renan Lira, o Helder que trabalha presidencialismo agora no doutorado lá na Unicap.
Massa. O Bruno Lamen, que faz doutorado lá na UFP, não chegou a ser seu contemporâneo, mas é colega da gente, também aqui do grupo. Muita gente boa que está nos assistindo. Sejam bem-vindos mesmo. Sobre o livro, eu queria conversar contigo e fazer umas perguntas, assim, por que você chegou? É muito curioso perceber no seu texto que por que escolher especificamente o papel do presidencialismo, ou daquilo que você denomina de hiperpresidencialismo, aqui na América Latina. Como é que você saiu um pouco dessa espécie de, eu falei agora há pouco, né, no convite, espécie de lugar comum, que é o lugar comum das cortes constitucionais, né? Como o último bastião das esperanças. Como é que você chegou no presidencialismo e o que você fala? O que seria esse hiperpresidencialismo? Certo. Essa questão da fuga do lugar comum. Eu trabalho há 12 anos no Tribunal de Justiça de Pernambuco, né? Eu sou assessor de magistrado. Então, mas mesmo trabalhando no judiciário, eu gosto dessa perspectiva do conflito de poderes. Eu gosto muito do conflito de poderes. E eu percebi que, de um lado, digamos que a literatura já estava um tanto, não vou dizer saturada, mas já tinham muitos pesquisadores bons e eu não tinha muito o que contribuir para a pesquisa, por exemplo, que você faz de judicialização de políticas públicas, análise como o judiciário lida com essas coisas. Ao mesmo tempo, eu sempre tive um pé na América Latina, sempre tive muitos amigos latino-americanos, gosto muito de viajar com minha esposa, então eu conheço muito e aprendi espanhol assim, sem ir pra escola, assim, porque eu tinha um amigo argentino, aí são essas coisas, né? E aí, eu sempre quis vou fazer uma tese da América Latina, era um negócio meio sangue latino-americano. E eu passei, desde a graduação, a ler muita literatura jurídica e de ciência política da América Latina. Porque também, eu esqueci de falar, antes de entrar na graduação em Direito, eu fiz graduação em História, não terminei, mas eu tinha lá um projeto de pesquisa em América Latina. Então eu conhecia já a dinâmica da pesquisa em América Latina. E, embora nós brasileiros, constitucionalistas brasileiros, estejamos muito concentrados no judiciário, essa não é uma dinâmica dos constitucionalistas latino-americanos. É comum os constitucionalistas latino-americanos acontecerem duas coisas. Primeiro, eles participarem de muitos debates sobre o executivo e eles serem considerados espécies de intelectuais públicos, como, por exemplo, Roberto Gargaredia, na Argentina, o Gerardo Pisaredio, na Espanha. Isso acontece muito na América Latina, mas não tanto no Brasil, porque no Brasil o jurista é chamado apenas quando há debate sobre o STF. E aí, ao mesmo tempo, estudando história da América Latina, é uma história de golpes de Estado, né? E com participações grandes, tanto de presidentes, quanto de oposição querendo derrubar presidente. E aí eu comecei a ler sobre essas questões, e aí eu cheguei na literatura da ciência política no tema do autoritarismo da América Latina. Não foi no direito, eu parti da ciência política, né? A questão do autoritarismo da América Latina e esse conceito de hiperpresidencialismo. Isso me chamou muita atenção, né? E aí que eu vi que com essa ascensão desse movimento começaram a explodir novos artigos de ciência política falando que eles, em ciência política ninguém chama novo constitucionalismo latino-americano, mas esse giro à esquerda, como eles chamam, trouxe o autoritarismo de novo para o debate. Então, foi aí que eu me interessei. O que é o hiperpresidencialismo? Partindo de uma estrutura de separação equilibrada de poderes, são aquelas funções típicas e atípicas que foram criadas, foram efetivadas pelos americanos, com a Constituição americana, o hiperpresidencialismo designa uma coisa, segundo a literatura, e três coisas, segundo a minha pesquisa, né? A literatura vai dizer que um presidente que tem prerrogativas hiperpresidenciais significa que eles têm prerrogativas superiores às prerrogativas do presidente dos Estados Unidos. O que é que eu complementei? Eu achava isso muito pouco, né? E eu complementei assim,
Um presidente hiperpresidencial, que tem prerrogativas hiperpresidenciais, ele tem mais prerrogativas que o presidente dos Estados Unidos, mas na comparação interna do país, ele tem mais prerrogativas que o legislativo e o judiciário, e isso faz com que, se a gente pensa num sistema de check and balances, né, de controles mútuos, a possibilidade de controle do legislativo e do judiciário em cima do executivo, quando ele perde parte dessas prerrogativas, fica muito deficiente. E isso faz com que o hiperpresidencialismo, desenhos hiperpresidenciais, gerem crises institucionais constantes e faça com que esses poderes que não têm formas institucionais de controlar o executivo invistam em golpes de Estado. Se eu não consigo controlar, eu derrubo, né? Então, por exemplo, em todos os poderes do chamado novo constitucionalismo latino-americano, em todos os países desse novo constitucionalismo, não existem apenas 3 poderes, mas 5 poderes. E aí o que é que acontece? Esses 2 outros poderes criados são criados com parte dessas prerrogativas do que a gente chama em direito administrativo de controle externo da administração pública, a partir de prerrogativas do legislativo e do judiciário. No Equador, por exemplo, tem o chamado poder eleitoral, que nada mais é do que a nossa justiça eleitoral. Então, justamente, o ramo do poder judiciário mais ligado a controle do executivo, nesse sentido, foi retirado do judiciário. E a nomeação dos seus membros é feita pelo executivo. E existe um outro poder chamado Conselho de Participação Cidadã e Controle Social, que é feito para analisar, fazer concurso público, analisar as nomeações na administração pública, analisar casos de corrupção, que é justamente uma das principais prerrogativas do legislativo quando ele vai controlar a administração pública. E também o pessoal desse conselho é nomeado pelo presidente da República. De modo que, para mim, hiperpresidencialismo é a soma de excesso de poderes do executivo com a diminuição das prerrogativas dos poderes controladores da administração pública. É isso. E isso gera uma série de efeitos. Nossa, muito bom. É muito bom. Eu gosto muito dessa vez. Eu não prometo não dar spoiler, gente. Eu vou contar uma história bonitinha de um lançamento. Eu sempre conto essa história porque é divertida. O lançamento de um livro, Ronaldo. Que um dos lançamentos a gente sempre faz muitos, né? Circula muito. Aí um colega meu de trabalho assistiu e falou: Flávia, não conta o final do livro, poxa. Se você contar o final do livro, a gente não vai querer contar. Você só pode dar, você tem que dar dicas. Eu vou tentar segurar os spoilers. Mas sem dar muitos spoilers, gente, o trabalho do Ronaldo, ele dedica muita atenção à própria formação, né, da ideia de presidencialismo, tanto no constitucionalismo norte-americano, como o desenvolvimento dessa ideia na América Latina, mostrava das características, né, marcantes aqui do nosso constitucionalismo, não do novo constitucionalismo latino-americano, mas o constitucionalismo liberal seria justamente essa desproporção, né, entre poderes, com um certo apoio, né, na balança dos poderes do poder executivo. Então, assim, vale a pena para quem quer conhecer um pouco mais sobre organização, né, histórica e essa nova forma, né, que nós tivemos aqui nas Américas e na América Latina em especial de jogar, né, com a noção de separação de poderes. É realmente muito boa essa parte do livro. Ele tem uns achados de pesquisa muito fascinantes aí, muito produtivos. Eu digo que é a citação certa, lembra que eu sempre falei isso daqui, né? É citação garantida, você vai ter muitas citações nessa vida, como já tem. Outro ponto já também do texto, a gente observou aqui que você falou um pouco sobre essa questão do novo constitucionalismo latino-americano, né, no que ele correspondia. Eu estudei numa das sedes, né, do tema, né, lá em Valência, passei algumas temporadas por lá. E uma coisa que é interessante, eu queria que eu ouvir um pouco, o que é o novo constitucionalismo latino-americano? Na sua impressão, ele é um movimento jurídico, ele se constitui um novo olhar mesmo sobre o constitucionalismo? O que você vê, como você definiria esse novo constitucionalismo latino-americano? Bom, o novo constitucionalismo latino-americano, o nome é propriamente jurídico, mas ele faz parte de um movimento muito mais amplo, né? Que é um movimento que, se na América Latina hoje a gente está tendo um giro à direita, né? Foi em uma época em que houve um giro à esquerda.
Então, Lula da Silva no Brasil, Néstor Kirchner na Argentina, Hugo Chávez, Venezuela, Evo Morales na Bolívia, Rafael Correa no Equador, Pepe Mujica no Uruguai, todos esses líderes eram ligados à esquerda política. E o pressuposto desses líderes é que a América Latina ela tinha duas características até então. Ela tinha sido governada na década de 80 e 90 com base no que em administração pública a gente chama de administração gerencial, mas que do ponto de vista econômico se chama de neoliberalismo. Ou seja, a retirada do Estado da administração dos serviços públicos, se a gente pega aqui no Brasil aquele decreto 200 de 67, a descentralização administrativa, etc. Isso gerou uma consequência, segundo esses líderes políticos, que foi o aumento da desigualdade social e o superendividamento do Estado e a limitação do Estado pelo capital internacional. Como assim? Esses países saíram de ditaduras, as ditaduras latino-americanas elas tiveram muito endividamento, muito crescimento da dívida externa, e para combater essa dívida externa, eles pegaram empréstimos com as instituições financeiras internacionais, e essas instituições elas exigiam um enxugamento do Estado mínimo, as coisas típicas do neoliberalismo. E aí esses governantes eles diziam que o Estado tinha que voltar à administração da sociedade. E para combater a economia de mercado, que era muito forte, o neoliberalismo, era preciso de um presidente muito forte. Então era preciso concentrar os poderes na mão do presidente. Por outro lado, os teóricos do novo constitucionalismo disseram, veja, mas precisamos concentrar esses poderes no presidente, mas precisamos criar mecanismos de o povo estar junto com o presidente. E aí, o novo constitucionalismo também, ele cria uma série de instituições participativas, com destaque para os mecanismos de democracia direta. E aí, no livro, eu pego duas formações teóricas desse novo constitucionalismo, e só para finalizar o novo constitucionalismo, ele parte da ideia que ele altera o teor do que é direito constitucional. Qual é a função do direito constitucional? Porque a função do direito constitucional clássica é a limitação de poder, seja através do estabelecimento de um rol de direitos fundamentais, seja através da divisão do exercício do poder. Se a gente pega lá o artigo 16 da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, vai dizer assim, um país que não tem rol de direitos fundamentais e não tem divisão de poderes, não tem Constituição. Ou seja, é uma Constituição em sentido material, se a gente fosse utilizar uma classificação clássica da Constituição. O novo constitucionalismo vai dizer que o papel do direito constitucional não é limitar poder. Na verdade, é legitimar a ação do Estado. Então, a ação do Estado pode ter em qualquer medida, desde que seja aprovada pelo povo. E aí, atinge o cerne do constitucionalismo liberal, que é a ideia de que o poder, a ideia do direito constitucional é limitar o poder do Estado com a instituição de garantias fundamentais. É por isso que constituições desse tipo estabelecem, por exemplo, cláusulas pétreas, normas constitucionais que não podem ser modificadas. Em nenhuma Constituição do novo constitucionalismo existem cláusulas pétreas, porque isso é contra-majoritarismo, né? E contra-majoritarismo é liberalismo. O que a gente precisa é que o povo, enquanto titular do poder constituinte, esteja sempre legitimando as ações constitucionais. Aí o que é que o novo constitucionalismo faz? Sempre que for fazer uma Constituição, não pode se reunir uma elite política e fazer uma Constituição. Tem que convocar o povo para dizer se o povo quer. Quando a Constituição é feita, tem que fazer uma consulta popular para saber se o povo quer essa Constituição. Quando é feita uma emenda constitucional, tem que fazer uma consulta popular. Então, é um regime político que, para usar Boaventura de Souza Santos, é uma democracia de alta intensidade, né? Ou seja, o povo a gente está sempre convocando, a gente está sempre falando de política, e os políticos estão sempre fazendo remissão ao povo, porque o povo quer, o povo não quer. Então esse é o novo constitucionalismo. E aí existem duas teses, na minha opinião, do novo constitucionalismo. Não há hiperpresidencialismo, não tem isso de concentração de poder, não. E a segunda tese é que
tem concentração de poder. Porém, as instituições participativas equilibram o exercício do poder. Então, o papel do meu livro foi só verificar essas coisas de forma mais simples possível. Foi engraçado que eu fiz uma dessas conferências lá no Instituto e um diplomata argentino, ele disse: mas essas perguntas ninguém tinha feito antes, as perguntas da minha tese, né? Ou seja, que aqueles que estão fazendo pesquisa também, que eles querem ser novos super teóricos que vão mudar o mundo, né? Fazem pesquisas muito amplas, com objetos enormes. Quando você vai amadurecendo intelectualmente no mundo acadêmico, você percebe que as melhores pesquisas são com os objetos menores e são as mais simples. As pesquisas mais simples. Em tese, a minha pesquisa é bastante simples, era só para responder essas duas perguntas. Como é que eu fiz? Como é que eu sei se há hiperpresidencialismo? Eu tenho que medir as prerrogativas. Então eu comparei a Constituição do Equador de 78, a de 98 e a de 2008. E eu percebi que realmente houve um aumento das prerrogativas hiperpresidenciais, das prerrogativas presidenciais, e houve uma diminuição das prerrogativas do legislativo e do judiciário. O novo constitucionalismo não cria o hiperpresidencialismo, mas ele mantém e às vezes aumenta o hiperpresidencialismo. Em outra perspectiva, eu fui comparar se as instituições participativas equilibram, né? Então eu vou dizer mais ou menos o que eu fiz em 2, 3 minutos, aí você define se quer aprofundar em um ponto ou outro. O que é que eu fiz? Não, mas o que é que eu fiz? Por isso que eu só vou dizer o que é que eu fiz, né? Eu disse, uma coisa são as prerrogativas presidenciais e outra coisa são os usos dessas prerrogativas. Então eu tive que analisar a relação executivo-legislativo. E aí eu montei uma base de dados em que durante os 10 anos do governo Rafael Correa, eu pesquisei o voto de cada deputado sobre cada projeto de lei. Pô, deu um trabalho enorme. Eu tinha pesadelos sobre isso, que eu perdi a minha tabela do Excel, de que eu tinha perdido a licença, que a Microsoft tinha cancelado o Excel, altos pesadelos, assim, né? Eu demorei 8 meses para montar essa base de dados, né? Então demorou muito, e eu tive problemas em ter acesso a essa base de dados, assim, teve um momento que o pessoal da Assembleia Nacional de lá não quis mais minha presença lá, assim, me convidou a me retirar, enfim. E aí eu fiz e aí eu cheguei a uma série de conclusões que depois a gente pode explorar. Depois eu medi todos os eventos de democracia direta, de 78 até 2011, e eu cheguei a uma série de conclusões também relativas ao que a literatura diz dos mecanismos de democracia direta, nem tudo é verdade, e se houve hiperpresidencialismo ou não, qual é o efeito do hiperpresidencialismo nos mecanismos de democracia direta. E por fim, eu analisei uma demanda social concreta chamada Yasuni-ITT, Yasunidos, que é uma demanda dos povos indígenas, em que eles queriam que uma determinada reserva biológica lá não fosse explorado petróleo. E aí eles tentaram, de todas as formas possíveis, criar um mecanismo de democracia direta, mas sempre foram barrados pelo presidente. Então eu morei com os indígenas, lá na Fundação Povo Índio do Equador. Enfim, eu fui obrigado a participar dos rituais dele, fui obrigado a matar javali, tudo, enfim. Foi uma ótima... Ronaldo, eu adoro essas experiências, a gente depois vai contar, depois eu vou fazer umas perguntas, né? Como você já sei a resposta de como é que foi esse período, né? Lá no Equador. Nós temos 2 perguntas, continuamos com muita gente boa nos vendo, a Priscila nos manda um beijo, Luiz Emanuel, nosso amigo também. Ótimo. E nós tivemos 2 perguntas muito interessantes que se referem a um aspecto que eu diria que é muito relevante, uma contribuição muito relevante da tua pesquisa. Quando se discute geralmente o novo constitucionalismo latino-americano, o NCLA, em muitas escolas, geralmente até porque é uma questão importante por esse fator legitimatório, né, que essa proposta, né, chama de um movimento, né, movimento teórico, né, teórico-político, nos representa, sempre se fala no seu potencial de inclusão de grupos, sobretudo de grupos, né, tradicionalmente excluídos,
fala-se de pluralismo, reconhecimento do pluralismo e efetivação de direitos, em especial direitos de participação e direitos sociais. Mas não se percebe uma atenção, do ponto de vista do movimento, no que se refere ao jogo entre as instituições. E como elas conversariam entre si, e como seria, e ao mesmo tempo aquela pergunta que eu sempre digo, né, que é a grande pergunta, né, qual é a capacidade, a efetiva capacidade das instituições modelarem as sociedades, né? Essa não parece ser uma preocupação prevalecente no discurso, pelo menos acadêmico, do ponto de vista do direito sobre o constitucionalismo latino-americano. Tudo isso eu vou tentar unir as duas perguntas. A pergunta do Bruno foi se seria possível, em algum momento, algum tipo de arranjo que pudesse, de algum modo, né, que se pudesse conciliar soberania e, ao mesmo tempo, controle democrático dos poderes, dos poderes presidenciais. A outra pergunta se refere à possibilidade ou não de um parlamentarismo como limitação, né, dessa histórica preponderância do poder presidencial aqui no continente. Ou seja, o jogo entre controle do executivo e qual seria esse jogo entre instituições, né, majoritárias versus a instituição majoritária, né, por excelência. Certo. Queria te ouvir um pouco aí sobre isso. Certo. Algumas coisas. Eu vi que quando o novo constitucionalismo surge, ele surge e eu passo grande parte da tese falando da inclusão desses povos invisibilizados, né? Que é o afro-equatoriano, o indígena, as mulheres. Existem isso, a Constituição, o novo constitucionalismo, ele fez muito bem, muito bem. Houve um aumento muito grande da inclusão desses povos. Mas o que eu falo é que em direito constitucional interessa muito menos a forma das constituições e muito mais a prática constitucional. E aí meu incômodo àqueles pesquisadores que trabalham com o novo constitucionalismo, onde eles se dedicam, primeiro, apenas à análise do texto constitucional e desprezam a prática constitucional, e também aqueles que se propõem a estudar o novo constitucionalismo, que sempre vão para Portugal estudar com Boaventura de Sousa Santos e não vão ver a prática constitucional nesses países, né? Então, veja que não é algo desprezível. Se você pensa na Universidade de Valência, ali a gente não só tem os dois principais especialistas no movimento. A gente tem uma confusão, e eu estou falando do Roberto Viciano e o Martínez Dalmau, a gente tem uma confusão entre excelentes pesquisadores e também as pessoas, e quando eu falo entre aspas, as pessoas que foram responsáveis pela formação do novo constitucionalismo. Eles foram os consultores dos presidentes, né? Então é uma mistura de pesquisa com consultoria política. Eles começaram a falar das bases do movimento antes do movimento ser formado. Então eles não são apenas pesquisadores que a gente tem que consultar, mas eles são o próprio movimento. Eles se confundem com o próprio movimento. Então veja, é uma fonte. Por isso, para mim, que Roberto Viciano e Martínez Dalmau não são fontes interpretativas do movimento no meu livro. Eles são o movimento também. Assim como a Constituição, assim como as atas das assembleias, eles são o próprio movimento. Então, eu acho que muitos pesquisadores eles se limitam ao que as constituições estão dizendo, mas não veem a prática constitucional. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque, apesar desse movimento ele incluir esses grupos invisibilizados, como as mulheres, os indígenas, o que eu quis fazer com a pesquisa empírica é saber em que medida esses grupos têm voz, né? E basicamente na tese eu vi que, a despeito de a quantidade de mecanismos de democracia direta ser muito grande e esses grupos serem chamados
para participar da concretização da ação política governamental, esses grupos em nenhum momento tiveram capacidade de criar a agenda política. Todas as vezes que eles quiseram criar a agenda política, eles foram barrados pelos respectivos presidentes, né? De modo que tão importante quanto ver que esses grupos estão presentes na Constituição é a força desses grupos. E, de um ponto de vista mais amplo, a força que tem as instituições participativas para equilibrar esse presidencialismo reforçado, como fala o Pisaretti, ou como eu prefiro, esse hiperpresidencialismo. Então, e existe uma série de discussões sobre os custos dos direitos, né? Existe uma série de discussões sobre o papel aceita tudo. Então, por exemplo, querem importar alguns pesquisadores, colegas meus, eu não estou falando isso de inimigos, né? Querem importar a estrutura do novo constitucionalismo para o Brasil. Mas a prática desses países, a prática constitucional é muito precária. Eu não estou comparando com a Alemanha, como também se fazem muitas pesquisas, Brasil e Alemanha, que eu não gosto muito também, porque eu acho que são realidades totalmente diferentes. Mas se comparar a estrutura, a prática constitucional de Argentina, Brasil e Uruguai, não tem nada a ver com a prática constitucional de Venezuela, Equador e Bolívia. É uma prática constitucional muito mais deficiente, a ponto de, por exemplo, um juiz que indeferiu um pedido, num caso que eu analiso na tese, que é o caso da destituição dos deputados oposicionistas, ele teve os seus direitos políticos suspensos por causa de uma decisão judicial. Tiveram parlamentares que foram destituídos, perderam o mandato, porque eles entraram com ações constitucionais previstas no sistema jurídico. Então a qualidade de um Estado de Direito desse tipo, por isso que não pode ser uma análise muito formal, também só formal, tem que pegar muita literatura sobre qualidade do Estado de Direito, qualidade da democracia, né? E se peca muito com isso, né? Quanto à questão do parlamentarismo, esse é o grande drama do presidencialismo. Aqueles que defendem o presidencialismo, aí sempre vem alguém dizendo, olha, a gente conseguiria resolver as crises de forma mais fácil, que em tese é verdade. Por quê? O presidencialismo, ele tem uma estrutura que eu falo de duplicidade de jurisdição. Porque a gente vota para o presidente e vota no parlamento. E é possível que aconteça que um presidente de uma ideologia política seja eleito e um parlamento de uma ideologia política não predominante do que é do presidente seja eleito também. Isso gera um embate que dificulta com que o presidente consiga aprovar suas políticas públicas. O presidente não governa sozinho, ele precisa da aprovação do parlamento. Já no parlamentarismo, ocorre uma unicidade de jurisdição. Você vota só no parlamento e aquele que detém maioria, ou seja, legitimidade do parlamento, vira um primeiro-ministro, né? Só que também tem problemas o parlamentarismo, né? Por quê? Porque no parlamentarismo, enquanto no presidencialismo a gente tem um presidente que pode também controlar o parlamentarismo através de veto, por exemplo, no parlamentarismo, a gente quando elege, a gente só vai poder controlar 4 anos depois. Lembre-se, por exemplo, na crise do impeachment de Dilma, que o presidente da República seria Eduardo Cunha. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa análise... O que eu estou querendo dizer é que, no fundo, não importa se a América Latina vai ter presidencialismo ou parlamentarismo. Porque é mais importante analisar a prática constitucional do que a forma das instituições. A forma das instituições é extremamente importante, mas ela por si só não garante nada. A Constituição do Equador, ela inclui esses povos invisibilizados de uma forma sem precedentes. No entanto, a prática constitucional dele é muito precária, a prática constitucional do Equador. Muito precária. Então, a forma é importante, só que analisar... Por isso que pesquisa empírica é importante.
Por isso que fazer discursos laudatórios de grandes constituições, no fundo, isso é muito bom no YouTube, né? Mas não contribui para a gente analisar como uma instituição funciona e o que ela modifica ou não uma determinada sociedade. Eu acho isso, pelo menos. Muito bom, muito bom. Eu não me controlo aqui, né? Porque eu gosto do texto e gosto do resultado. Então, e a partir de perspectivas diferentes, né, Ronaldo? A gente comunga, né, de alguns pontos, de algumas preocupações, né, em comum. Algo que eu prezo muito na construção do seu trabalho, e eu digo que os trabalhos sobre o novo conservadorismo latino-americano mais produtivos que eu já li, todos se referem a histórias de pessoas que tiveram oportunidade de passar, de vivenciar aquelas experiências. Muitos não tiveram oportunidade também pelo próprio recorte de uma tese de doutorado, então você acaba tendo mais tempo também, né, para desenvolver a oportunidade de passar tanto tempo e de vivenciar ainda, permanecer, né, no seu objeto, como é a sua relação com o Equador. Mas outras pessoas tiveram a oportunidade de passar alguns meses, poucos meses, e a gente percebe que a forma de ver essas experiências é muito diferente. Uma coisa também que eu acho muito interessante é como você consegue identificar no constitucionalismo latino-americano pontos de convergência com a nossa realidade constitucional e, ao mesmo tempo, pontos de divergência, né, com o que nós vivemos aqui. Nesse sentido, eu tenho duas perguntinhas, né? A gente tem um tempinho, senão eu não consigo gravar a live, afinal de contas, né? A gente tem muita coisa aí, muita coisa bonita foi falada aqui, muita coisa bonita, muitas coisas importantes foram faladas. São duas questões bem interessantes. Uma eu queria saber quanto tempo você passou no Equador e por que instituições, né, equatorianas você circulou, né? Além do pobre do Japari, coitadinho. A outra coisa que eu queria saber, eu sei a resposta, né? Você chegou a conhecer o Rafael Correa? Sim. Conheci, foi interessante, né? Como eu conheci o Rafael Correa. Eu conheci o Rafael Correa, assim, de apertar a mão dele no meu segundo dia no Equador. Foi interessante, porque o que aconteceu? Eu fui para o instituto e aí, quando eu cheguei, no dia que eu cheguei, eu acho que era um domingo, eu não me lembro o dia exato, mas faleceu um dos professores mais importantes lá no Equador, que tinha sido professor de Rafael Correa na Universidade de Louvain, na Bélgica, né? Rafael Correa, eu acho que ele fez o mestrado na Bélgica e o doutorado nos Estados Unidos. E aí, o enterro foi lá no Instituto de Altos Estudos Nacionais, né? Teve uma série de homenagens e o Rafael Correa foi, né, para esse evento. E foi interessante que eu cheguei a entrevistar, né, para a tese o próprio Rafael Correa. Ele foi meu tutor, me apresentou e dizia: esse é um brasileiro que está vindo estudar o seu governo, né? Ele falou mesmo assim. Eu disse: muito bem, fale com minha secretária que a gente tem uma entrevista. E aquelas questões das agruras do pesquisador. 2 momentos. O primeiro momento é que estava tendo... Tá me escutando? Tá me escutando? Sim, agora sim. Pronto. O primeiro momento é que... Pois olha, agora deu uma cortadinha no som. Antes disso, enquanto agora retornamos, Ronaldo. Pronto. Agora a gente ouve, agora a gente quer ouvir, né? Eu e meu objeto de pesquisa, entrevistando o Rafael Correa. Conta aí mais. Sim, não, aí o primeiro momento é que ele chegou sem preparação nenhuma, aí muitas pessoas fizeram o discurso, aí chegaram um momento que ele, não, Correa, faz um discurso, e ele resistindo, aí ele foi, né, fazer um discurso. E eu quando eu cheguei no Equador, eu tinha pesquisado muito e eu já era um tanto crítico do modo como ele administrava as coisas. Ele digamos assim, ele confia muito na sua capacidade de gerência e ele é muito bom. E o que eu vou falar com isso é uma prova disso. Só que eu cheguei muito mais crítico, né? E quando eu vi o discurso dele, eu fiquei assim na cadeira, eu sentava na cadeira e ia abaixando assim, eu disse, que homem, né?
Porque ele disse que é um gênio, assim, ele começa a discursar, assim, não tem muito nexo o papo dele, só que vira um negócio espetacular, né? Eu não sei se tá me ouvindo ainda? Sim. Ah, certo. Pronto. Sim. As imagens estão compartilhadas. Ah, certo. Pronto. E aí, ele começa a discursar, eu disse, que negócio espetacular, né? Esse cara é brilhante, é um orador brilhante. E desses líderes latino-americanos, apesar de eu ter pontos de discordância, de oratória era o melhor. Porque o Chávez era bom de oratória, mas era um negócio meio militarizado, não é muito meu gosto, né? Enfim. Mas o Rafael Correia era isso. E quando eu fui fazer a entrevista, digamos que ele tinha tanta habilidade que eu não fiz as perguntas essenciais, ele me engabelou, eu fiquei meio embarbacado assim com ele, né? Ou seja, também para os estudantes, né, que tem que saber que essas coisas acontecem. Você vai lidar, você está lidando com, primeiro, um presidente da República que fez mestrado e doutorado numa das principais instituições e que é inteligentíssimo, por mais que você discorde dele. Então eu ia para um lado, ele escorregava do outro, e ele vem uma aguinha aqui, não sei o que, veja esse livro que eu tenho. Aí, enfim, não funcionou a entrevista, e eu só percebi que não funcionou quando eu escutei o áudio. Eu disse, eu não fiz pergunta nenhuma para ele essencial, né? Mas foi uma super experiência, né? Então realmente eu tive esse contato com o Rafael Correia, brilhante, uma administração, uma capacidade de trabalho enorme, né? E eu não consegui realmente, na pesquisa empírica, em relação à entrevista dele, eu não consegui fazer muita coisa. A sorte é que eu tive outras possibilidades de entrevistas. Eu entrevistei o presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Ele me indicou uma série de outros atores importantes, me indicou os Iasunidos todos. Então, e essa experiência que eu tive como professor, também lidando com os equatorianos e vivendo a realidade do país, foi muito importante para a formação da tese. Chegou no momento, por exemplo, que para eu fazer minha pesquisa empírica sobre os votos na Assembleia Constituinte, eu pedi uns documentos que eles tinham lá e demorava muito, né? Eu já estava saindo do Equador e eles não me davam esses documentos, que era só a relação dos votos. E chegou um momento em que eles disseram, não, a gente não vai lhe dar porque você é estrangeiro. E antes disso, eu disse para eles, porque eles colocaram esse documento em um departamento, só que o estrangeiro não podia acessar o departamento. E eu já tava puto da vida, aí eu disse, isso não tem lógica, essa lei não tem lógica. Ele, como é? Aí me levaram para uma salinha, aí com uns 4, 5 servidores públicos, com um policial, com tudo, e me deram um recado, o policial com arma em coldre, dizendo, olha, você tá passando dos limites, né? E aí, para você ver também, mas veja, isso é no Equador, mas também se você tentar obter determinadas informações de órgãos públicos brasileiros, também é assim, não é à toa que tem a lei de acesso à informação. Mas é mais um detalhe que eu pude perceber na prática, que uma coisa é o que diz a Constituição, outra coisa é a prática constitucional. É interessante, a própria Constituição do Equador, diferentemente da Constituição brasileira, diz que o estrangeiro que ficar 5 anos no Equador passa a ter direitos políticos. Ele pode votar, ele pode ser votado, diferentemente da Constituição brasileira. Mas veja que uma coisa é essa inclusão dos estrangeiros, outra coisa é o tratamento que se dá como em qualquer país, né? Eu gosto muito de viajar, você também gosta muito de viajar, a gente sabe que dificilmente a gente é maltratado enquanto turista num país. Mas você ir morar num país e, na verdade, disputar emprego, que eu disputei emprego com um colombiano ali, que ficou puto em algumas situações comigo. Quando você disputa emprego, vem a xenofobia, vem igual família, né? Só eu posso falar mal da minha família, ninguém pode falar mal, né? E falamos português, né? Não nos esqueçamos. Eu já vi um trabalho muito interessante em que a pessoa referenciava a América Latina e falava, não são citados autores latino-americanos. Eu disse, sim, mas e autores brasileiros não são latino-americanos, né?
O fato de eu ser fluente em espanhol facilitou bastante também, né? Toda essa minha progressão lá. Porque dificilmente eu viraria um professor falando em português, dando palestra em português. Então isso é interessante, né? Que eu fui dar uma conferência em que um diplomata equatoriano estava lá nessa conferência. E aí ele chegou e disse o seguinte pra mim: primeiro brasileiro que vem falando espanhol. Porque eles acham que falam espanhol, os brasileiros, segundo ele disse. Porque também eu acho que tem um negócio do brasileiro, é uma mínima questão de respeito com os latino-americanos. Eles chegam falando português, não se esforçam para falar espanhol, e isso, se já tem essa rixa, né, entre o Brasil e o resto da América Latina, quando você chega sem falar a língua madre deles, eu acho que isso complica um pouco mais, né? E outra coisa, muitas vezes também de adaptação, né? De tentativa de adaptação também de sotaques, etc. Muitas vezes você aprende o espanhol, né? Geralmente muita gente aprende espanhol em escolas que falam castelhano, e depois você tem muita dificuldade, né, na América Latina. Eles têm dificuldade de compreender o nosso sotaque, né? E a nossa tentativa de falar as letras. No meu caso, tem um negócio interessante de Quito, porque Quito não recebe muitos brasileiros, não é feito Buenos Aires, que você tá andando na rua e fala, brasileiro! Em Quito, não. Em Quito, eles achavam que eu era um uruguaio, um argentino, porque o meu convívio era com argentinos, então eu não tenho um sotaque de Buenos Aires, que é aquele sotaque chiado, né? A placha, mas eu tenho um sotaque do sul da América Latina, que eu também, particularmente, eu adoro. Só o Galvão Bueno não gosta da Argentina, mas o resto eu gosto, particularmente. Mas enfim, eu tenho esse sotaque do sul da América Latina, então não foi um problema. Se eu não falasse que era brasileiro, eles não identificavam, mas não é necessariamente por causa de eu ter um sotaque bom ou falar um espanhol bom. É porque eles não têm convívio. Porque quando eu vou na Argentina, todo mundo sabe que eu sou brasileiro. Se eu for na Espanha, todo mundo sabe que eu sou brasileiro. Porque é bem identificável o sotaque de um brasileiro, né? Também. Uma coisa que eu fiquei pensando, assim, pensando já, porque o nosso tempo já está próximo, né, do fim. Eu tenho a impressão que esse contato seu com o Rafael Correa te serviu para uma conclusão, para uma chamada de pesquisa, né? É o fato de que esses líderes, eles são muito carismáticos, não é? Isso. Mesmo quando nós vamos com todo um aparato, né, de estudos, esse pessoal é muito carismático. E falando um pouco do tema carisma, o NCLA foi amparado nas 3 experiências mais famosas, discute um pouco Colômbia, mas os próprios autores, eles, né, o Paco Dalmau e o Rubem e o Roberto, eles tiram, né, desse universo. As 3 experiências foram amparadas em líderes carismáticos que tinham a tendência a permanecer muito tempo no poder. E aí nós vimos uma pergunta até que foi feita pela Patrícia Mácula, minha amiga lá da GU. Será que, ao mesmo tempo que esses líderes carismáticos, eles apostam muito no seu carisma e na sua permanência, junto, né, com, né, aspectos institucionais que fortalecem seu poder, isso não cria, a longo prazo, uma polarização nessas sociedades? Porque o que nós vimos assistindo recentemente é um ocaso, né, dos 3 líderes, né, e experiências que, posteriormente, após o ocaso deles, realmente essas experiências nós viemos se enfraquecendo. Queria te ouvir rapidamente mesmo sobre isso, para continuar fazendo, né? Certo. Porque senão o pessoal não compra o livro, a gente compra o livro. Não, certo. Eu acho que gera polarização, até porque todos esses 3 líderes são líderes populistas, né? Hoje as pessoas escutam muito de populismo e acham, talvez, quem está nesse debate agora, que o populismo é só de direita, né? O populismo é de esquerda e é de direita, né? O populismo é aquela relação direta entre o líder e as massas que passa por cima das instituições, né? Eu não tenho condição de aprovar um projeto de lei via legislativo, eu falo para o povo pressionar o legislativo, ou eu convoco o mecanismo de democracia direta. Todos os mecanismos convocados por Rafael Correa foram sempre quando ele não tinha maioria no legislativo. Quando ele passou a ter maioria no legislativo, ele não convocou mais nenhum mecanismo. Gera polarização, sim. Se a gente analisar Evo Morales, que tentava um 4º mandato,
mas é uma outra questão da Bolívia. E um dado talvez que a audiência não saiba é que 20 de julho, o Correia foi condenado, reafirmaram a sentença dele de 8 anos de prisão. E é interessante que o Correia foi extremamente perseguido pelo seu vice-presidente, o Lenín Moreno, que meio que inverteu a chave. Né? O Lenín Moreno aprovou o mecanismo de democracia direta, que impedia quem já tinha sido presidente não ser mais presidente. Então, o Lenín Moreno, ele deu respaldo a essas instituições que perseguiam, digamos assim, não estou entrando no mérito, o Rafael Correia. Então, veja que, do mesmo jeito que o Correia utilizava o judiciário para perseguir os seus inimigos, quando virou a chave do poder, o próprio presidente passou a perseguir o Rafael Correia. Então, a polarização é típica de regimes populistas. Porque o regime populista, se a gente pensar Carl Schmitt, né, que cria aquela teorização sobre o amigo e inimigo, o regime populista, ele cria um inimigo e ele só vivencia a sua administração, a sua gestão governamental, se referindo a todo momento ao inimigo. Se a gente pensar, para a audiência entender de fato, se a gente pega o governo Bolsonaro, há uma notícia que em um dos depoimentos do Sérgio Moro, o Bolsonaro disse para o Sérgio Moro que não tinha interesse de Lula preso, não era interessante para ele. Porque a própria estrutura de governo dele se antagonizando ao PT. E se o PT passa a não existir, o próprio Bolsonaro deixa de existir. Isso é uma leitura que se pode fazer dessa leitura populista. O populista não vive sem um inimigo. Ele está sempre criando um inimigo para digladiar, né? Perfeito. Muito obrigada, assim, pela essa resposta, e mostra como realmente a partir de análise de uma determinada experiência a gente consegue tirar muitas lições. Nós temos exatamente 1 minutinho de live para que eu possa, gravá-la. Eu queria agradecer a você, Ronaldo, pelo privilégio de lançar seu livro aqui no nosso canal. Convidar a todos não apenas a adquirir o livro, mas a lê-lo. Realmente é uma experiência interessantíssima. O livro está disponível no site da Lumen Juris. A apresentação é do professor Antônio Salamanca, o que mostra a relevância do texto no contexto latino-americano. Eu faço o prefácio muito pelo entusiasmo pela obra, e eu convidar vocês também para continuar, né, acompanhando o trabalho do Ronaldo Bastos em outras oportunidades, porque tudo isso que ele mostrou aqui certamente vai ainda render muitos frutos de pesquisa. Muito obrigada, Ronaldo, pelo privilégio. Eu que agradeço. Obrigado pelo espaço. Muito obrigada a todos, gente. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite.